tinha escamas igual de crocodilo. E ele é um ancestral dos mamíferos, olha. Tem alguma, assim, curiosidade que foi, assim, das que mais te chamou a atenção sobre dinossauro, que você nunca esperava? Ah, puta, que curiosidade. Nossa, tem muita coisa. Eu É? acho muito legal quando tem uma coisa chamada efeito Jim. Efeito Jim é quando alguma coisa da ficção é inventada e depois os fósseis mostram, ou alguma coisa da realidade mostra que tá certo, né. Legal. Isso aconteceu várias vezes. Tem um caso muito interessante que eu vou comentar, que é assim, tem uma coleção de miniaturas da editora Salvati, que você comprava uma revista e vinha uma miniatura de dinossauro. Tá. Eu completei todas lá e tal. Precisos, dinossauros ou não? Mais ou menos. Ah, tá. Mais ou menos. Mas assim, aí que tá, tem um animal chamado Tanistrófelos. Tanistrófelos imagina basicamente um lagarto com pescoço comprido igual uma cobra, Certo. né. E assim, todas as representações artísticas do Tanistrófelos mostravam ele quadrúpede, certo? Aí a Salvati me vem e faz a miniatura dele em pé, Entendi. né, com o pescoço erguido assim, e todo mundo achou, é impreciso, isso aqui a Salvati viajou na batatinha, fez ele totalmente impreciso, né. Até no meu canal tem um termo, quando o pessoal faz uma arte mal feita, imprecisa, eu chamo de bugadossauro, que é o bugado. Legal. E tem vídeo meu zoando arte mal feita no meu canal, mas enfim. Então seria um bugadossauro, digamos assim, esse aí, né. Aí, um paleontólogo chamado David Peters, ele fez uma hipótese, anos depois, de que esse animal ele ficava sentado na coluna d'água. Você já viu o jacaré? Quando o jacaré fica com a cabeça na superfície, ele fica sentado, né? Ah, Então, às vezes você tá a cabeça aqui, ele fica sentadinho, né? na base na do base, com a leito. sua cabeça pra fora. Então ele Entendi. fica sentado ali. Então, esse paleontólogo teorizou, foi uma hipótese sem muita evidência, de que ele ficava dessa mesma maneira, ele ficava sentado com o pescoço erguido na superfície. Entendi. Só que assim, o David Peters é um paleontólogo que ele tem muita. Ele é meio conspiracionista. Ele inventa algumas coisas, fala assim: olha, eu tô certo, todo mundo tá errado, eu sou um visionário, ninguém me entende. Meio assim, o David Sim. Peters, né? Não é uma pessoa lá muito confiável. Aí aconteceu que ano passado descobriram fóssil desse animal de Stanistropheus com marca de dente de um outro animal carnívoro aquático no pescoço. Então, qual foi a hipótese? Ele ficava sentado, exatamente igual um crocodilo, com o pescoço erguido, e ele ficava o pescoço à mostra, o predador vinha e pegava o pescoço. Entendi. Ou seja, a miniatura da Salvati estava certa. Tava certo. É curioso, é legal isso que muda a imagem que a gente tem dos dinossauros, porque eu imagino um dinossauro assim como um rinoceronte. O rinoceronte fala que é um animal blindado, né? Sim, sim. Então, um animal que ele tem assim, a pele muito grossa. E aí, você falando dos animais com pena, os animais com pena que eu conheço, acho que todos eles têm pele fina. Uhum. Os dinossauros, eles tinham pena e pele grossa? Não, eles Não, a tinham- pele era também... Não, é que depende muito. Tem alguns grupos de dinossauros que desenvolveram carapaça. Alguns, especificamente, desenvolveram uma carapaça bem dura, né? Óssea, inclusive, que era bem resistente, realmente adaptada para conseguir se defender de predadores. Entendi. Né? Que é a chamada corrida armamentista. Você tem, por Legal. exemplo, o T-Rex, surgido no final do Cretáceo, com essa mandíbula aqui que não era para comer planta, era realmente adaptada para conseguir esmagar ossos, tá? Existem até estudos de mecânica que mostram que ele tinha uma das maiores mordidas do reino animal, Sim. né? Então, um animal desse aí, assim, e aí, nessa mesma época do tiranossauro, surgiram os anquilossauros, que eram dinossauros que tinham um corpo blindado, assim, blindado no nível de ter carapaça até nos braços, né? No corpo, no pescoço, a cabeça toda, o olho fechava como se fosse uma pálpebra óssea, né? E ainda por cima na cauda tinha um porrete usado como se fosse um martelo. Entendi. Né? Então, é um animal que ele é todo adaptado para conseguir defender de um tiranossauro. Entendi. Porque eu imaginava que a evolução levaria a isso, né? Animais Isso. blindados. O Triceratops também é da mesma época do T-Rex, então ele desenvolveu os chifres talvez para se defender do T-Rex também. Né? Aquele Velociraptor do Parque do Dinossauro, ele tá errado no sentido de ele era todo coberto por penas. Na verdade, tem outra coisa também sobre o do Jurassic Park. Eles não eram daquele tamanho. Eles eram menores. Porque o que acontece? Quando o Michael Crichton escreveu o livro Jurassic Park, na época tinham se encontrado o Velociraptor, que é da Mongólia, Velociraptor mongoliensis, que tinha o tamanho de um carneiro, de uma ovelha, não era tão grande, e o Deinonychus, que é maior, tinha 3 metros de comprimento. Tão grande. É grande. É grande, mas não é pequeno. E aí, na época, o Michael Crichton se baseou num livro de um paleontólogo que jogou uma hipótese de que talvez o Deinonychus da América do Norte fosse da mesmo gênero do Velociraptor. Então seriam parentes bem próximos. Então, ao invés de chamar Deinonychus antirrhopus, que seria o nome científico, seria Velociraptor antirrhopus. Né? E aí, então, se baseou nisso. Então, os Velociraptors do livro são Deinonychus. Entendi. E aí, só que assim, na época quando o Spielberg pegou pra dirigir o filme, né, já tinham se
descartada essa ideia. De fato, Deinonychus é uma coisa e Velociraptor é outra. Mas Hollywood é Hollywood, Sim, né? Então, o que não é legal de deixar ele pequenininho ou grande? Vamos deixar grande. lógico. Velociraptor ou Deinonychus? Não, Deinonychus não é um nome que atrai. Velociraptor é mais legal. Velocidade, Velociraptor. Né? Então decidiram manter como Velociraptor. E aí depois aumentaram em 1 metro o tamanho dele. Né? Curiosamente, aconteceu algo também desse negócio do efeito Jim que eu comentei, porque anos depois não sei se foi no mesmo ano que foi lançado o Jurassic Park, encontraram uma garra de dromeossauro, que é dessa família, Sim. de um animal que seria maior ainda do que o bicho do Jurassic Park. E eles... Então eles acertaram, de certa forma, o tamanho era maior mesmo. Sim. Que é o Utahraptor, no caso. Eles trabalhavam coordenadamente, como mostra no filme, não? Eles eram bem inteligentes, né? Eles tinham tinham uma inteligência acima da média para um dinossauro, mas a gente não tem evidência de que eles faziam isso. Embora há fósseis, por exemplo, de herbívoros Sim. que contêm fósseis de Deinonychus, que é essa espécie que eu comentei, ao redor dele. Aí tem alguns que teorizam que eles fizeram um ataque coordenado, como um lobo, por exemplo, ou Sim. então que eles estavam igual crocodilos, todos reunindo para comer de uma vez só. Tá. Né? Não era algo coordenado. Mas, assim, o que a gente sabe é que o Velociraptor era um animal que ele era um predador mesmo, assim, terrível. Tanto é que é um caso muito curioso de um fóssil na Mongólia, onde foi encontrado um Velociraptor preso, o esqueleto completo, ele preso a um herbívoro. Né? O herbívoro, ele pegou a garra do pé e enfiou na traqueia do herbívoro Nossa. pra sufocar ele. Sim. O herbívoro, com dor, mordeu a mão do Velociraptor. Eles ficaram presos ali. Veio uma tempestade de areia, pum, soltou eles na hora. E aí tem o esqueleto deles ali nessa posição. Entendi. É muito Caramba. legal, é muito incrível esse fóssil. O pessoal pede, cadê a foto de um dinossauro comendo, um dinossauro carnívoro? Tá, isso é a foto de um fóssil, é a foto de um dinossauro predando o outro, né? E é um fóssil muito legal que tem na Mongólia. E mostra o hábito do Velociraptor. Então, ele tinha esse hábito de usar a garra pra colocar na traqueia da vítima. Também tem a hipótese de que ele usava pra agarrar igual as aves de rapina, pra agarrar presa, né? E, como falei, por conta da questão do cérebro, pode ser que ele fosse bem inteligente também. Né? Entendi. Porque eu que não conheço absolutamente nada de animais, você vê, por exemplo, pássaros voando coordenadamente. Uhum. Mas aí eu entendo, como engenheiro, que não é uma coordenação, que é quase um encaixe natural, porque um pássaro vai voando, os que vão atrás, eles sentem a resistência do ar, então, obviamente, ele vai onde ele tem menor resistência. Uhum. E ele, naturalmente, ele faz aquele formato Sim. de ver que os pássaros fazem. Então é algo natural, eu acho que não é nem pensado. Instinto do bicho. É um né? instinto, né? Ele vai onde é mais fácil. E ele sente a resistência do ar para ele saber onde ele voa mais fácil. Uhum. Então não é algo coordenado, no meu entender. Mas eu não conheço, já que os pássaros eles evoluíram dos dinossauros, eu não conheço pássaros que atacam coordenadamente. Olha, o corvo, ele é um animal que ele tem uma inteligência fora da média, a ponto de se você pegar um corvo e maltratar ele nunca vai esquecer do seu rosto. Se você Caramba. estiver passando no local, ele vai pegar você. Nunca maltrate um corvo. Nunca maltrate um corvo. Descubra o porquê. Falou pra gente colocar na thumb, né? Nunca maltrate um corvo, exatamente. Eu gosto de falar isso aí, que o nosso operador aqui que faz as thumbs, ele só faz umas thumbs que me ferra, entendeu? Eita. Eu não... Ele gosta de fazer uns clickbaits e o pessoal acha que sou eu. Né? E às vezes ele esquece também o que foi falado e coloca um título lá. Ai, meu Deus. E o pessoal fica bravo comigo. Uhum. Então, vamos lá. Vamos questionar aqui. É legal que eu posso questionar. Opa! Porque uma vez veio um cara aqui que diz que é cientista, se fizesse uma pergunta que ele não gostava, ele ficava bravo. Né? Sim. Então o cientista, ele gosta de perguntas. Eu ainda não entendi direito essa questão da pena. Por exemplo, claro. o dinossauro que tinha pena. Certo. Ele era completamente coberto de pena como uma galinha, é? Ou era Alguns umas peninhas meio careca? Depende, alguns eram. Nem todos. Tá. E qual era se ele não voava, qual era a vantagem dessa pena? Pra aquecer o corpo, pra chamar a atenção de uma fêmea, né? A questão de cortejo. Dentre outras coisas também, até mesmo pra conseguir planar também. Alguns tinham penas primárias que eram adaptadas pra um voo rudimentar, digamos assim. E a gente tem fósseis de dinossauros com penas bem preservadas. Como esse aqui, ó, pode ver que tem a pena das asas, ó, da cauda. Certo. Aqui é a pena dele, tá vendo? Tem o pneuzinho bonitinho, ele é bem preservadinho as penas. Sim. Tem o Archaeopteryx, que é o primeiro da linhagem das aves mesmo, e ele tem as asas preservadinhas certinho no fóssil, contorno das penas, né? E a gente tem, uma coisa muito legal, é que a gente tem níveis diferentes de formação de penas. Então, a gente tem algumas penas mais primitivas e alguns tipos de penas mais complexas. Sim. Né? A gente tem esses fósseis. Tem dinossauros carnívoros, como o Eutyranus, que é parente do T-Rex, que ele é emplumado, ele tem penas. Só que é um tipo de pena um pouco mais rudimentar do que a dos raptores, dos dromeossauros, por exemplo. Mas o que é uma pena rudimentar? Como que ela Ela não é totalmente formada, não tem toda a composição dela, que as penas são formadas por vários barbos, né? Vários, Sim. né? Todos enganchados, bonitinhos. Então,
Algumas penas não são totalmente enganchadas, é mais como se fosse uma escama comprida espichada. Então, a gente pode assumir que penas e pelos, elas tiveram tipo um ancestral em comum. Basicamente, a maneira que se desenvolveram é semelhante. A maneira de desenvolver é semelhante. A gente pode dizer assim. Mas imagina que é uma escama que se prolongou e ela foi se ramificando. E aí é legal isso, que a gente começa a analisar os tipos de pena, pena tipo 1, pena tipo 2, pena tipo 3, e dá pra ver essa evolução, né, no grupo. E é muito legal isso. Pena, pelo e escama, então tudo originalmente... Veio de escama, basicamente. Escamas modificadas. As escamas vieram primeiros. É. Aí essas escamas se modificaram em penas e pelos. Tanto é que um dos ancestrais dos mamíferos, que é o Dimetrodon, ele é, inclusive, é injustiçado o bichinho, que ele é muito confundido com um dinossauro. Ele parece um lagarto com uma barbatana nas costas. É bem comum de ver em filme, em desenho com o seu dinossauro. Ele era um ancestral dos mamíferos, né? Certo. E ele encontrou recentemente uma evidência de um Dimetrodon que ele deitou, assim, descansou, né? E ficou a marca da barriga dele no solo, né? Ele tinha escamas igual de crocodilo. E ele é um ancestral dos mamíferos, olha. Entendi. A tartaruga, ela não era um dinossauro? Não, a tartaruga é de um grupo separado, descendente dos arcossauros também. Mas é um grupo separado. Entendi. Porque você tem alguns animais que parecem muito. Você olha assim, você fala, deve existir há milhares de anos. O crocodilo, por exemplo, a tartaruga. A tartaruga é antiguinha também, viu? A tartaruga ela existiu no começo da era dos dinossauros, né? E a gente tem, inclusive, até a sequência de transicionais da tartaruga. Tem tartaruga, por exemplo, que ela tem casco aqui em cima, e embaixo, e em cima não tem. Entendi. Né? E a gente começa a ver os fósseis, vai se prolongando, vai aumentando, as costelas vão se alargando e vai virando uma carapaça. A gente sabe quanto tempo vivia um dinossauro? Tipo, o Tiranossauro Rex vivia quantos anos? A gente sabe isso? Então, depende muito, mas eles acho que até uns 30 anos, mais ou menos, eles viviam. Um tiranossauro, por exemplo. Caramba, né? Pouco, né? Sim, relativamente pouco, mas eles também tinham um metabolismo muito acelerado. Entendi. Né? Agora, os dinossauros de pescoço comprido poderiam viver muito mais. Talvez 80, 90 anos. Aqueles saurópodes, né? Que o nome do grupo de dinossauros de pescoço comprido são saurópodes, né? Então, são saurópodes que poderiam viver bastante também. Enquanto que os de menor porte também talvez vivessem menos, né? Entendi. Então, a gente não tinha... Curioso, né? Porque a gente falou agora da tartaruga como dinossauro, porque falam que tartaruga vive 200 anos, né? Sim, é que os répteis, na verdade, tem aquele negócio. Os répteis, eles vão crescendo sem parar. Eles crescem sem parar, e assim, a tartaruga, nesse caso, ela vai crescendo, até o momento que morreu. A tartaruga nunca para de crescer? Geralmente, répteis não param de crescer. Quer dizer, devagarinho, né? Mas, entendi. Né? Não é uma coisa assim absurda, excepcional. Inclusive, até alguns criacionistas, como... Tem o Adalto Lourenço, né, que ele faleceu há um tempo atrás, ele dizia o seguinte: por que os dinossauros são grandes? Porque répteis crescem sem parar. E como os matriarcas bíblicos viviam ali 100, 200, 300 anos, os dinossauros viveram 100, 200, 300 anos, cresceram. Entendi. Né? Ou seja, todo estudo do metabolismo dos dinossauros vai pro ralo, né? Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.